No episódio sobre Arthur As de Gavião, a gente pincelou um pouquinho como que foi a conquista do filho dele, o Lutair, para Shantian, mas vamos explorar aqui com mais detalhes ainda, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Lá do outro lado do mar, no ano livre de 989, o Arthur As de Gavião e os seus generais começavam a planejar a que foi provavelmente a maior invasão já registrada na história. Esses anos de planejamento, que duraram até o ano livre 992, geraram uma frota de 2.000 navios que carregavam mais de 300.000 soldados. Essa frota zarpou pelo Oceano de Arif, meio que na louca, assim, eu realmente não sei como que eles sabiam ou se não sabiam, que motivação foi essa de mandar 300.000 pessoas para, sei lá, um destino incerto. Assim, eu acho um pouco de loucura, não é muita coragem não, é realmente insanos. Mas, por sorte, eles ali acabaram no continente de Shantian, um continente que é muito maior do que o continente da nossa saga, né? Pensa nas Américas, o Shantian é bem esticado, assim, além de um pouquinho largo, ele também é muito alongado. Liderando a expedição, como a gente falou, é o Lutair Paendrag Monduin, o filho lá do Arthur As de Gavião, do segundo casamento, se eu não me engano, né? E quando ele chegou ao continente, viu que, muito como era lá na terra natal dele, o mundo estava dividido, as terras ali estavam divididas entre vários pequenos países, regiões, controlados por diversos grupos de Aes Sedai. Então não existia uma torre branca ou uma instituição do tipo que unia as Aes Sedai. As forças do Lutair, evidentemente, eram muito menores, né? Em comparação a milhões de habitantes do continente de Shantian, fora as Aes Sedai. Portanto, ele teve que fazer alianças com as Aes Sedai, muito como Cortês teve que fazer alianças com os inimigos dos Aztecas no momento que ele aportou ali nas costas do México. Foi a partir daí, da invasão do Lutair, que surgiu uma das instituições, acho que será a mais bizarra, mais aterrorizante, mais deturpada de toda a saga, né? As Damani. Existia ali uma canalizadora nativa ali de Shantian, chamada Dien. Ela viu uma vantagem em se aliar aos conquistadores, ao filho do Asa de Gavião, e por isso ela elaborou um poderoso artefato que se chama Aidam, que é uma espécie de coleira. A gente vai ver detalhes mais pra frente. É uma coleira, um colar que tem na ponta uma corrente. Então, essa coleira, o Adam, serve para controlar outras canalizadoras. Então, basta você botar ali no pescoço de uma canalizadora e você tem total controle sobre ela. Então, ela ofereceu esse presente de guerra, essa arma de guerra, pro Lutair e caiu nas graças dele. Com a ajuda do Aidam e das alianças com nativos, as forças do Lutair foram capazes de capturar as Aes Sedai nativas, usá-las como armas de guerra e controlar realmente essa força poderosa, já diminuindo bastante o poderio dos nativos ali do continente, né? Então as Damani ficaram conhecidas como essas mulheres que eram encolaradas, escravizadas com esse artefato, que é um terangreal que permite controlar outra pessoa, outra mulher que canaliza. Um homem não pode ser capturado pelo Aidam, especificamente. O Lutair não sobreviveu para ver o seu império conquistado. A conquista completa e a união sob uma imperatriz só se deu uns 900 anos depois, né? Essas guerras foram chamadas de consolidação. Devido, obviamente, ao tamanho do continente e às diversas facções poderosas que dominavam as terras dali. Lutair se declarou o primeiro imperador ali daquele novo sistema, e até hoje a família real, a família imperial de Shantian, diz descender da sua linhagem. A famosa força de elite da família imperial dos Shantian, a Guarda da Morte, nasceu ali no leito de morte do Lutair, jurando proteger os descendentes. Os guerreiros mais ferozes juraram proteger os descendentes do Lutair por toda a eternidade. Nossa, eu pensei que o Aidam, ele também pegava em homens, no caso. Tem aquele problema ali que o homem, ele é amansado, né? Então ele não chega a ser uma Aes Sedai. Pois é, se eu falar mais, vai ser spoiler, mas saibam que o Adam só serve para mulheres. E, gente, eu sempre achei bizarro eles fazerem tanta referência
ao Arthur Asa de Gavião, né? Eu acho que eles fazem até mais ao Arthur Asa de Gavião do que ao Lutair, né? Porque, cara, foi um cara que chegou ali pra dominar o continente deles, sabe? Foi muito bem feito esse projeto imperial aí. Um paralelo histórico que eu acabei pensando só quando, uns dias depois de ter mexido no roteiro, foi um paralelo da Diane, essa canalizadora nativa, com a figura histórica da Malinte, que foi ali, é uma figura histórica ali da época da conquista do México pelos espanhóis, ali em 1519 tanto, que a Malinte foi uma nativa, não vou lembrar o povo dela, uma indígena do México, que serviu de, logo ali quando Cortés chegou no litoral do México, ela já se afeiçoou, digamos assim, ela já queria um lugar ali na corte dos invasores, e ela tinha uma facilidade muito grande com línguas. Então ela aprendeu o espanhol muito rápido e serviu de tradutora, de intérprete ali para os invasores que chegaram. E aí, obviamente, com uma pessoa que fala o idioma, né, as coisas, as negociações, as alianças com outros povos para derrubar os astecas foram muito mais fáceis de acontecer, obviamente, do que ninguém falando a língua de ninguém, só resultaria em mais matança do que ocorreu. Então, muita gente no México de hoje em dia, e muitas pessoas durante a história também, desprezam a figura da Malinte. Então, como se fosse uma traidora da terra, digamos assim, uma traidora dos povos indígenas, porque ela fez esse papel de facilitadora da conquista pelos espanhóis, né, serviu de intérprete. Ela mais tarde virou esposa do Cortés, teve os filhos dele. Então, muita gente olha com muito ódio por essa figura histórica, né? Então, pensei exatamente como foi a Diane, uma canalizadora nativa que serviu ali, a criação dela serviu para fomentar e multiplicar e potencializar o poder de conquista do Lutair. E mais pra frente, a Diane foi ela mesma encolarada. Então, eu acho que as pessoas não lembram muito mais dela, nunca vi ela mencionada nos livros, com muita ênfase, mas ela provou do próprio veneno, digamos assim. Ela não foi, sei lá, julgada pela história, mas foi julgada ali mesmo, né? O tiro saiu pela culatra. Então tem esse paralelo muito legal que eu consegui pensar assim, absolutamente do nada, com a Malinte. Mano, é bem feito, na moral. Traidora, se lasque. Não consigo ser tão insensível a ponto de falar assim, bem feito. Ah, eu consigo. É fácil a gente julgar olhando em retrospecto, né? Eu imagino, a Malinte, ela não sabia que as ações dela não iam facilitar uma das maiores matanças da história da humanidade. 90% das populações indígenas, digamos assim, das Américas. Óbvio que ela não causou todas, né? Mas em retrospecto é fácil de julgar. Mas eu também entendo que, contextos, né, galera? As pessoas não sabiam de onde vinham aquelas pessoas, tanto os espanhóis, tanto como os invasores lá do Lutair. Então, cuidado aí com os anacronismos.